Fala, meus queridos, tudo certo? Hoje nós iremos estudar o remédio constitucional presente no artigo 5º, inciso 71 da nossa Constituição Federal de 1988, o mandato de injunção, que visa justamente a aplicação efetiva de um direito fundamental subjetivo, em que o pleno exercício foi impedido em razão da ausência de uma norma regulamentadora. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e deixe o seu gostei para que esse vídeo possa alcançar cada vez mais pessoas. Eu conto com o seu apoio. Então vamos lá. O que é mandado de injunção? Como eu já falei, mencionei um pouquinho, o mandato de injunção está previsto no artigo 5º, inciso 71 da nossa Constituição e fala o seguinte: concede-se-á mandato de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Ou seja, o mandato de injunção é um meio para legitimar o exercício regular das normas presentes na nossa Constituição, sempre que essas normas regulamentadoras, se tornarem inviáveis para a proteção de tais direitos. De acordo com Bernardo Gonçalves, mandato de injunção é uma ação constitucional de natureza civil e procedimento especial que visa a viabilizar o exercício de direitos, liberdades constitucionais ou prerrogativas inerentes à nossa nacionalidade, soberania ou cidadania, que estão inviabilizados por falta de uma norma regulamentadora de normas constitucionais ou pela insuficiência de norma regulamentadora de norma constitucional. Desse modo, pessoal, de acordo com alguns doutrinadores, o mandato de injunção se baseia em duas grandes finalidades, que são a viabilização do exercício de direitos previstos na Constituição e o ataque à inércia do legislador ou a chamada síndrome de inefetividade dos poderes públicos, não regulando a Constituição de forma efetiva, ou se regula, faz isso de forma insuficiente. Então esse remédio constitucional ele busca resolver essa omissão do poder público, fazendo com que os direitos previstos na Constituição Federal sejam protegidos e exercidos de forma efetiva pela população. Um exemplo bem simples sobre os casos de utilização do mandado de injunção está previsto no julgamento do Supremo Tribunal Federal relacionado ao direito de greve dos servidores públicos. Esse direito de greve foi reclamado pelo Sindicato dos Servidores Policiais Civis do Espírito Santo, pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de João Pessoa e o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Pará, afirmando que não havia leis que regulamentassem o direito de greve como disposto na Constituição Federal. Ou seja, o artigo 37, o inciso 7 da Constituição, diz que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. E esse inciso é um dispositivo de eficácia limitada. Ou seja, o direito de greve ele está assegurado, mas no caso dos servidores públicos não existe leis que regulamentem esse direito de forma específica. Então, a partir desses mandados de injunção, foi decidido pelo STF que, enquanto uma lei específica não fosse feita, o direito à greve dos servidores públicos seriam os mesmos dos trabalhadores do setor privado, previstos na Lei 7.783 de 89. É um exemplo bem simples, mas que esclarece a finalidade do mandado de injunção. E quais os efeitos da decisão desse mandado? O artigo 8º da Lei 13.300 prevê os efeitos da decisão do mandado de injunção. Sendo reconhecido a mora legislativa, será deferida a injunção para determinar um prazo razoável para que o impetrado crie uma norma regulamentadora e estabeleça as condições em que se dará o exercício de direito, ou, se for o caso, as condições em que o interessado poderá promover ação própria visando exercer esse tal direito até a supressão da mora. Então, após a edição da norma, suspende-se a eficácia da decisão. Ou seja, meus caros, a norma regulamentadora que surge só poderá gerar efeitos a partir daquele momento, garantindo uma segurança jurídica aos atos praticados sob as condições estabelecidas judicialmente, salvo se a aplicação da regra editada for favorável aos beneficiários. Então, os efeitos concretos do julgamento do mandado de injunção serão, em regra, inter partes, uma vez que se trata de direito subjetivo. Porém, a eficácia ultra partes ou erga omnes poderá ser adotada quando isso for indispensável
ao exercício do direito. E um exemplo sobre esse ponto específico é o direito fundamental de proteção à mulher no mercado de trabalho, tendo em vista que a ineficácia de políticas públicas específicas pode inviabilizar o exercício do direito fundamental protetivo. Então, quando a gente fala de competência para o julgamento do mandado de injunção, entendemos que foi disciplinado constitucionalmente. E qual a diferença entre mandado de injunção individual e coletivo? A diferença entre esses dois tipos de mandado de injunção é basicamente relacionado com a natureza do direito e não dos efeitos produzidos. Ou seja, quando a injunção busca o exercício de direito individual, o meio adequado será uma ação individual. Em casos de direitos transindividuais, será caso de demanda coletiva. Lembrando que apenas os legitimados especiais presentes no artigo 12 da Lei 13.300 de 2016 podem promover o mandado de injunção. Então, resumindo, apenas os legitimados especiais presentes nesse artigo 12 podem promover o mandado de injunção. Quem são eles? É o Ministério Público, quando a tutela requerida for relevante à defesa de ordem jurídica, o partido político com representação no Congresso Nacional para assegurar direitos relativos à finalidade partidária, a organização sindical, entidade de classe ou associação em funcionamento legal há pelo menos um ano, no tocante a prerrogativas em favor de seus membros, e a Defensoria Pública, quando a tutela requerida for relevante para a promoção dos direitos humanos e a defesa de direitos dos necessitados, e quando é cabível o mandado de injunção. Essa resposta é bem simples. O mandado de injunção ele depende necessariamente de dois requisitos constitucionais para que qualquer pessoa interessada entre com o pedido, que são a ausência de uma norma reguladora e a existência de uma norma de eficácia limitada. Portanto, meus queridos, de forma resumida, o mandato de injunção é um dos remédios constitucionais mais importantes do nosso ordenamento jurídico, pois ele tem o papel de garantir a superioridade e aplicabilidade real e soberana da nossa Constituição. E além disso, o mandato de injunção, esse remédio constitucional que garante que o legislador não se torne inerte, ou seja, evita que ele regule a Constituição com inefetividade e irregularidade. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa aí nos comentários e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!